Bom dia, boa tarde, boa noite, caro estudante. Vamos começar a disciplina de Programação Web Front-End do curso EAD de Sistema para a Internet da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, conhecida como UERN. Eu sou Raul Paradeda, vou ser o professor que vai guiá-los nessa disciplina. E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre a disciplina, deixa eu me apresentar. Então, eu sou gaúcho, então o sotaque pode ser um pouquinho estranho, né? Diferente. Sou torcedor do Brasil de Pelotas, porque sou da cidade de Pelotas, e do Colorado, do Internacional. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pelotas. Tenho mestrado na UFRN, que foi daí que eu vim parar aqui no Nordeste. E quando eu estava de mala e cuia para voltar para o Nordeste, eu fui convidado a participar da abertura de alguns cursos de tecnologia em Natal. E aí também eu fiz o concurso da Universidade do Estado e aí acabei sendo aprovado. E acabei ficando, então, no Rio Grande do Norte, já faz uns bons 15 anos aí para mais. E aí eu resolvi fazer um doutorado. Aí o meu doutorado foi em Portugal, em Lisboa, fiz o doutorado por 5 anos no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E lá, na verdade, antes do doutorado, eu trabalhava com inteligência artificial, sistemas multiagentes. Mas lá eu acabei me encantando com a área de robótica social e computação afetiva. Então eu agora sou apaixonado por jogos digitais, jogos de tabuleiro, qualquer tipo de jogos, robótica social, computação afetiva, e isso me encanta muito a área de pesquisa dessa área. Depois, na frente, no decorrer do curso, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas áreas que eu sou apaixonado e que gosto muito e gostaria muito que também vocês tivessem interesse nessa área. Eu desenvolvo também para web e para mobile, para dispositivos móveis. Então, não é que, no entanto, eu estou nessa disciplina, né? Sou professor dessa disciplina e também na disciplina de programação back-end. Trabalhei há muito tempo atrás em empresa, onde eu desenvolvi a parte de front e de back. Aí, portanto, a minha experiência já faz um tempinho, né? Já faz bem alguns anos, mas ainda tenho algum conhecimento que eu possa passar. E fui sempre me atualizando, é claro. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a disciplina. Qualquer coisa que tiverem dúvidas a respeito da, da minha pessoa, do meu conhecimento, do que eu sei das minhas áreas, aí pode conversar um pouquinho lá no chat, no fórum e assim por diante. Então, essa disciplina, eu vou apresentar o programa geral de curso, né, dos componentes curriculares desse curso, dessa disciplina. Então, é uma disciplina de 4 créditos, 60 horas aula. Normalmente eu mostro o calendário, né, as datas importantes, mas eu recomendo você consultar o calendário acadêmico do curso. Então, é sempre bom que pode passar, pode ter alguma atualização ou não, algum feriado pode aparecer, pode sair, pode ter um feriadão novo aí. Então, é bom você dar uma olhada no calendário acadêmico. É importante que você preste atenção na segunda chamada das provas presenciais, que ela tem que ser mediante requerimento. Então, toda segunda chamada de prova tem que ter um requerimento com até 72 horas corridas e tem que ter uma justificativa comprovada, certo? A ementa dessa disciplina é o seguinte: tá lá que foi aprovado no no, no plano geral do curso, né, no PPC do curso, no projeto pedagógico do curso, que a ementa é o funcionamento da internet e arquitetura web, definição e criação de páginas web com HTML, mecanismos para a gente adicionar estilo em documento HTML com CSS e linguagem para programação client-side, que é a mais utilizada é o JavaScript. Então, basicamente, essa disciplina ela vai ensinar você a construir uma página web. Só que nos dias de hoje utiliza muito o que a gente chama de frameworks. Então, tem vários frameworks aí que são utilizados para facilitar bastante a vida do programador. Contudo,
Ah, é essencial, principalmente para essa disciplina de front, quando você está trabalhando no front. O que que significa front? Bem, vamos já começar um pouquinho do conteúdo, né? Para desenvolver algo para a web, nós temos os três papéis, basicamente. O desenvolvedor front-end, que é aquele que lida com o que vai aparecer para o usuário. Então, o usuário, quando você acessa uma página web, tu acessa um layout, né, que tu navega nesse layout. E esse layout, o que aparece para frente, é o front. Porém, nós temos o cara que trabalha no back, lá atrás, que é o que lida com o servidor, que lida com o banco de dados, que lida com o que o usuário não está vendo. E isso é chamado de desenvolvedor back-end. E aí nós temos o terceiro papel, que é o cara top, que é o cara grandão, que é o chamado full stack. Ele é o cara que sabe de front e de back. E de planejamento, organização, ele que lida com o cliente, ele que é o cara que tem a parte, que sabe um pouco sabe bastante da parte de desenvolvimento e sabe também bastante a parte de lidar com pessoas. Então, full stack é o cara completo. Então, quando você vai procurar um emprego na área de web, provavelmente você vai ver essas palavrinhas: desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, desenvolvedor full stack. Os desenvolvedores full stack e back, eles devem saber muito de frameworks. Então, vai depender muito da empresa, qual framework que a empresa utiliza, qual framework que aquela empresa quer que os seus funcionários, que seus colaboradores saibam. Aí, então, isso daí tem que saber de framework, ok? Já de front-end, o básico tem que saber HTML, CSS, JavaScript e algum framework. Repare como é complicada essa área de programação, sabe? De desenvolvimento web. Tu tem que saber muita coisa, tem que estar sempre se atualizando. Se tu quer entrar no mercado de trabalho, tu tens que estar se atualizando sempre. Senão, tu vai ficar para trás e não vai conseguir uma vaga. Tá? Então, é uma área, essa área de tecnologia, principalmente de web, que tu tens que estar sempre desenvolvendo. E essa disciplina é uma disciplina onde a gente eu não consigo passar todo o conteúdo, porque é muita coisa. Então, a parte de framework que você tem que conhecer, isso vai ficar de fora. Por quê? Porque existem dezenas, centenas de framework. Não tem como eu abordar um deles e aí depois você vai dizer: lá no mercado de trabalho está pedindo framework X. Ah, mas já aprendi o Y. Aí depois lá está pedindo o Y. Ah, mas já aprendi o X. Porque é muito complexo isso aí. É, é uma, é um ambiente muito grande, é um mundo que nós temos aí. Então, o framework para front, eu recomendo, você tem que saber o básico, que é HTML, CSS e JavaScript. Depois, quando tiver uma vaga de emprego com o framework, aí você, aquela vaga, eu estou focando naquela vaga ali. Então, qual framework que eles trabalham? Então, eu vou estudar aquele framework. Tá? No futuro você vai entender o que é a palavrinha framework, mas pensa que o framework é uma tecnologia, é uma estratégia que a gente pode utilizar para reduzir o tempo de programação. Então, para deixar bem mais rápido a programação, o desenvolvimento e facilitar toda a comunicação dentro de uma corporação, dentro de um organismo, que é uma empresa. Então, o framework é sempre importante você, por exemplo, eu quero já aprender um framework. Eu já sei um pouquinho de HTML, CSS, JavaScript. Então, aproveita essa disciplina para reforçar esse conteúdo que você já sabe e já vai estudando um framework que talvez seja mais utilizado. Pesquisa aí quais os frameworks front-end que são mais utilizados no mercado. Repare, é front-end, porque existem frameworks de front e de back. Então, tem que saber a diferença dos dois e tem que saber o que tu quer para tua carreira, para o teu futuro, tá? Então, vamos lá, seguindo. Então, os objetivos principais dessa disciplina. O objetivo principal da disciplina é capacitar os alunos para compreender e aplicar os conceitos fundamentais relacionados ao desenvolvimento de interfaces. Repare, interface é aquilo que está entre o computador e o usuário. Então, é o front, é a interface. Então, vocês
os alunos da disciplina vão ser introduzidos aos princípios básicos da internet, porque não adianta nada a gente saber, o que é o HTML? O que é uma página web? Né? Então, o que é um site web? Então, a gente precisa ter essa noção e saber um pouquinho da arquitetura web, as linguagens que são essenciais para a gente criar páginas web, tanto estáticas, dinâmicas e interativas. Os objetivos específicos são compreender o funcionamento da internet e da arquitetura web. Então, tem uma parte teórica na disciplina, que é essa parte que você precisa entender como é que é o funcionamento desse organismo, né? Porque a internet, ela cria, ela está quase se criando, crescendo sozinha, incluindo alguns protocolos de comunicação, padrões de desenvolvimento. Tem que dominar a linguagem de marcação HTML, assim como uh, a gente tem que ver que, se você entrar lá na disciplina, né, no Moodle, você vai ver que umas imagens para cada unidade. Não sei se já aparece a unidade 2, unidade 3, mas vão ter as imagens. Onde a unidade 1 é aquela que a gente tem que ver o esqueleto da minha página, do meu site. E quem monta o esqueleto, quem coloca o esqueleto, dizendo, aqui é tal componente, aqui é a cabeça, aqui é o corpo, aqui são os membros inferiores, superiores, e assim por diante, é o HTML. Então, o HTML é quem bota o esqueleto. Tá, e quem é que bota o tecido? Quem é que bota a cor? Quem é que bota a cor dos olhos, cor do cabelo? Quem é que bota a cor da pele? É o CSS. O CSS que coloca a cor, que coloca o estilo, que diz como é que você vai ser, se você vai ser geek, se você vai ser esportista, se você vai ser rock and roll. Então é ele que dá o estilo da tua página. E aí nós temos a parte de movimentar. Quem é que faz a interatividade da minha página? É o JavaScript. Então, o JavaScript é o cara que faz a interatividade, o dinamismo, que faz com que a página ela reaja de acordo com uma ação do usuário, certo? Além disso, a gente tem que, você vai ver como integrar tudo isso, né? Colocar o HTML, CSS, JavaScript, compreender os princípios de acessibilidade, afinal, é muito importante nos dias de hoje a gente pensar em toda a comunidade, pensar em toda a sociedade e familiarizar com as ferramentas e tecnologias que são utilizadas para criar interfaces web. Então, essa disciplina é dividida em 3 unidades, onde a unidade 1 tem a parte teórica e aí nós temos a parte prática, trabalhando com o esqueleto. Então, aí nós vamos trabalhar com o HTML, ok? E aí tem a parte das tags, dos atributos, da semântica em HTML. E essa disciplina, pessoal, cara estudante, essa disciplina ela é muito prática. Ela, digamos que ela é 95% prática. Por quê? Em programação, em desenvolvimento, você deve estar vendo isso na disciplina de algoritmo, é necessário praticar. Sem praticar, sem botar a mão na massa, não tem como. É muito complicado. Então, é muito importante que essa disciplina de programação você tenha um computador para poder programar, porque não existe programação em celular. Então, se você é um daqueles alunos de EAD que acha que apenas olhando as aulas, visualizando, uh, no celular, sinto muito, mas está no curso errado. Pegue um curso que é mais teórico, onde você vai ter que você vai só ler o material. Aqui não dá. Aqui, se você não programar, não desenvolver, não ter um computador, não ter os programas instalados no computador e programar, você não vai conseguir desenrolar, porque a disciplina ela é prática. E nós temos seguinte, nós temos um projeto, que é um projeto que você vai desenvolver uma página por completo, uma página, um site web por completo, onde em cada unidade você vai desenvolver algo dessa página. Então, já pense um projeto. O que eu quero fazer? Tem um mercadinho aqui que precisa de um site. Tem o meu tio que tem uma ferragem. Eu gostaria de fazer um pet shop. Eu gostaria de fazer algo para vender. Beleza, show. É isso que você tem que pensar.
já vai pensando no projeto, porque você vai desenvolver toda a parte do esqueleto do projeto, vai colocar estilo nesse projeto e vai colocar interatividade nesse projeto. Então, em cada unidade você tem que desenvolver algo do seu projeto. Na primeira unidade, só o esqueleto, certo? Aí na segunda unidade, botar estilo. E na terceira unidade, botar a parte do dinamismo dessa página, desse site. Além disso, como a gente não pode apenas o projeto para praticar, que aí não é praticar, porque a prática consiste em fazer várias vezes aquela atividade. Afinal, fazer uma embaixadinha não é de primeira que tu vai pegar a bola e sair fazendo 10, 15, 20, 30, 100 embaixadinhas. Você tem que o quê? Praticar. Quantas vezes você precisa para praticar para fazer uma embaixadinha até 50, por exemplo? Até 30? Até 10? Então a gente precisa praticar muito. Como não você não tem apenas essa única, apenas essa disciplina no semestre, para não deixar muito puxado, né? Porque cada disciplina vai ter suas atividades. Foi recomendado que cortasse algumas atividades, mas eu não posso abrir mão de botar você para praticar. Você precisa praticar. E principalmente porque a prática vai levar você a memorizar os comandos que são essenciais para aquela disciplina, para aquele conteúdo. Então, o HTML tem aqueles comandos básicos, sabe? Header, title, body e assim por diante. Então, tem aqueles comandos, aquelas tagzinhas, e você precisa decorar essas tags, você precisa saber que quando o HTML aparecer, tem aquelas tags. E isso é com a prática. Só de primeira, depois quando chegar para ver uma página, você não vai saber, você não vai entender. Então, é necessário. Então, em cada unidade, vocês vão ter 3 atividades práticas, certo? Respectivas para aquela unidade. Primeira unidade, 3 atividades de botar a mão na massa em HTML. Segunda unidade, 3 atividades para botar a mão na massa. Sabe aquela atividade que foi feita em HTML? Pois bem, agora vai ser feita em CSS. Então, é necessário, é tudo progressivo, certo? Isso aqui é uma metodologia, essa disciplina é uma metodologia ativa e progressiva. Você precisa ter a atividade da primeira unidade para poder fazer na segunda unidade. Se não tiver feito da primeira unidade, na segunda unidade você vai ter que fazer ela igual, certo? Então não adianta. Então não adianta pular a atividade de programação, ok? Então na segunda unidade vocês vão botar estilos. E aqui tem um detalhe, tá? Essa atividade, essa unidade, desculpa, essa disciplina é a única disciplina, basicamente, do curso que na segunda unidade não é só a prova presencial que tem que ser feita, que é hã, que vale como nota avaliativa. O projeto também. Então, o projeto, como é um projeto progressivo, vocês precisam fazer esse projeto e o projeto ele vai contar como nota na segunda unidade, ok? Então, é necessário fazer, porque e aqui entra uma questão. Todas as outras disciplinas do seu semestre não têm atividades, só vão ter a prova como nota. E aí entra a questão que essa se dedicar bastante para essa disciplina, porque aqui tem os projetos, as atividades que contam como nota para essa unidade, que aí é só pegar o CSS e implantar no HTML. Ok? E aí tem o projeto, que é aquele projeto que vai seguir durante todo o curso. Na terceira unidade, que entra a parte do JavaScript, que aí você vai colocar o dinamismo que eu mencionei no início para suas atividades e seu projeto. E aí, o projeto final tem que ser entregue e tem que ser tudo ele funcionando. A metodologia são aulas online interativas, projetos práticos, são muito projetos, fóruns de discussão, tem feedbacks personalizados. Então, a metodologia que a gente adota nessa disciplina é uma metodologia
ativa, onde você tem que realizar projetos, que aí garante a aplicação dos conceitos que vocês aprendem de forma direta e significativa. Então você vai ver que o que tu está aprendendo está lá funcionando, está botando na prática, está vendo aquela página web criando vida, tá? Então, ah, é muito importante que a gente tenha, que você consiga colocar em prática todo o conceito que vocês aprendem, porque só na prática que cada pessoa consegue aprender, principalmente programação. Então, o material de apoio é online, certo? Tem muita, você tem que utilizar muito GPTs, você tem que utilizar muito YouTube, muito ah, vídeo aula, tá? Então, ah, é o que o mercado está pedindo. Essa questão de não utilizar GPT é para utilizar GPT. Se você não sabe o que é, pois pesquise e já comece a aprender. GPT é essencial hoje em dia no mercado de trabalho e veio para ficar. E a avaliação é baseada nos projetos. Tem um questionário apenas na unidade 1, mas é um questionário de marcar, bem simples, é para fixar mais o conteúdo, principalmente o conteúdo teórico, que é necessário. Então, o procedimento de avaliação é avaliação de projetos práticos, avaliação formativa, você tem que interagir bastante no fórum, participação em discussão, atividades em grupo, se quiser fazer, apresentação de seminários, pode ter, posso solicitar, talvez se tiver necessidade, mas normalmente não peço. Avaliação contínua e feedback e avaliação individualizada dos projetos. Essa é a bibliografia, são livros que a gente tem que colocar, mas, no meu ponto de vista, livros para essa disciplina só para quem gosta, certo? Porque a gente aprende muito mais em fóruns online, em videoaulas, e são coisas bem pontuais. Por exemplo, estou precisando criar uma máscara para CPF, onde a pessoa digite o número e só possa digitar número e já apareça lá os três números, pontinho, assim por diante. Isso eu pesquiso direto, certo? Isso no livro, até pode alguns livros ensinar, mas até eu achar o livro que ensine isso, pode ser complicado, pode demorar tempo e qual livro, então não vale muito a pena. O interessante mesmo é fóruns, procurar no Google, videoaulas e assim por diante. Então, a metodologia de avaliação pode sofrer alterações, vai depender do andamento da sua turma, de cada aluno, certo? Não fique muito tempo sem verificar seus e-mails com avisos do Moodle. Então, é muito importante e entre no Moodle. Qualquer coisa, mande mensagem no chat, mande mensagem no fórum, que no chat eu sou mais rápido para responder, certo? Então, ali no chatzinho, manda mensagem direto. Qualquer coisa, esse é o meu e-mail, raulparadeda.wern.br e desejo um ótimo semestre para todos nós, certo?